Olá a todos, eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e hoje eu estou aqui com o professor Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da Undime São Paulo e dirigente municipal de educação de Sudmenúcio, aqui pertinho de São Paulo, da capital. Quer dizer, nem tanto, né, professor? Nem tanto. Quantos quilômetros? 630. Um Uma pouco boa distante. distância. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios das equipes das secretarias municipais de educação para esse primeiro trimestre. Como são muitas as atividades necessárias para o bom andamento aí da secretaria e da rede, a gente vai pensar quais são as prioridades, vai tentar discutir sobre as prioridades. Então, por favor, vocês que estão acompanhando, fiquem à vontade para comentar aqui nesse post e nos fazer perguntas que a gente vai procurar dentro do possível respondê-las aqui ao vivo ou então depois por escrito. Na plataforma Conviva, existem três ferramentas interessantes para ajudar você nesse planejamento das prioridades, da organização da secretaria. Então, são a área Fique Atento, que é a nossa área de notícias, que sempre indica ali os prazos, as ações que devem ser realizadas. Tem o planejamento anual, que indica mês a mês quais são os itens que devem ser garantidos ou as sugestões do que deve ser priorizado naquele mês. E a agenda, que tanto a equipe do Conviva indica ações que devem ser realizadas, quanto a sua própria equipe pode preencher com as datas que são próprias da sua rede. Então, para acessar, por favor, digitem o www.conviveducacau.org.br e clicando na opção ali Ferramentas, vocês encontram a agenda e o planejamento anual. E logo abaixo, ali perto dos banners de destaque, né, aqueles banners coloridos, tem a área Fique Atento, tá bom? Ali a gente sempre procura atualizar com as informações importantes para as secretarias. Bom, professor, bom dia. Bom dia. De modo geral, quais que são as prioridades das secretarias municipais de educação para esse período aqui, até março, né, nesse primeiro trimestre? Ok, Bia. Bom, primeiro, um bom dia a todos, uma boa acolhida a todos, né? É sempre um desafio porque nos tempos tecnológicos o vídeo pode ser visto de manhã, à tarde e à noite. Então, olá a todos, né? Acho que fica mais adequado. E aí, mando um abraço a todos os dirigentes do Estado nesse momento, estão aí compartilhando o seu tempo, né, com uma cabeça no planejamento e um pé no chão da escola, com uma série de desafios. Esses desafios eles vão aí permear o dia a dia de todos os dirigentes, né, do Estado de São Paulo e de todos os estados do país. Nós estivemos há 2 dias reunidos em Brasília, os presidentes das estaduais, o Conselho Nacional de Representantes da Undime, exatamente pontuando essa questão da agenda nossa, tá? E aí não só dos 3 primeiros meses, como do ano todo, e nós temos grandes desafios, né? Eu diria que de uma forma geral, neste primeiro momento, o nosso grande desafio é a estruturação da rede física e o planejamento pedagógico, né? A garantia daquilo que foi pensado a partir da avaliação realizada no final do ano e retomada agora nos movimentos de planejamento, né? Algumas redes já fizeram o planejamento, algumas redes concluirão agora, terão essa fase na semana de carnaval, na sequência, né? E de forma que em 2 semanas nós estaremos literalmente com a rede rodando aí 100%. Então, o desafio nos tempos atuais de garantia de infraestrutura, de garantia da escola em movimento, né? Das reformas, da manutenção básica que a gente precisa para retomar, garantindo um ambiente aí de qualidade, de segurança, em respeito ao aluno, dando as condições de aprendizagem que ele precisa. Na sequência, esse processo em que as equipes pedagógicas aí atuam de forma muito intensa, planejando as ações, retomando, discutindo, revendo seus planos, né? Elas são o eixo norteador do trabalho nesse momento, né? E aí, assim, como você acabou de pontuar, o Conviva se torna uma ferramenta bastante importante, né? Para que a gente consiga ter o fluxo de informações, né? Sempre o cuidado da agenda, porque não é incomum passar uma data muito importante, então a gente tem que ficar muito atento às nossas equipes, porque tem um detalhe, muitas secretarias no Brasil todo, nós até brincamos falando que ela tem uma equipe, ela tem o secretário, o dirigente municipal de educação e só.
Né? Então, nesse momento, essa ferramenta ela vai permitir, né, sobretudo, aí a agenda acompanhar, e eu fico atento também. Certo. Então, você falou da prioridade, né, da infraestrutura física para começar aí as aulas de modo adequado e desse acompanhamento pedagógico, né, Luiz? Exato. Então, da infraestrutura física, o que foi de grande, aí, de obra, de construção mesmo, já tem que ter terminado, né, para o início das aulas. Sim. E agora, então, a partir de agora, é a manutenção desse espaço, é isso? Exato. É o acompanhamento, é a manutenção, a garantia das ações emergenciais, né? E já começar a pensar aquilo que for sinalizando de uma necessidade maior, já começar a planejar para o meio do ano, que é outro momento que a gente tem uma folga para isso. Certo. E em relação ao início das aulas, né? Você estava falando que, então, a partir de agora já é período de começar mesmo, as crianças vão estar na escola. E o que a Secretaria, nesse momento, então, faz para acompanhar que dê tudo certo? É importante que as equipes estejam mobilizadas, que haja aí uma sinergia entre a equipe da Secretaria Municipal de Educação com as equipes das unidades escolares. Né? Nós estamos falando num país muito diverso, com cidades de todos os portes, né? de menos de 1.000 habitantes até, né, mais de 10 milhões, como a cidade de São Paulo. Então, cada um, dentro da sua característica, já tem um olhar e um cuidado para isso. Mas é importante mobilizar, é importante aí o processo de motivação, encontrar mesmo quais são os motivos do meu trabalho. Cada educador olhar para si e a rede também como um corpo de vida própria, olhar para a sua vocação, para a sua necessidade, né? E a partir daí, então, gerar ações e garantir que esse processo seja um processo mesmo de acolhida, que o gestor da unidade escolar, que o coordenador das equipes pedagógicas, e aí, dependendo da dimensão do município, possa fazer desse momento um momento de acolhida. Isso é fundamental. Certo. A gente fez uma reportagem agora, faz poucos dias, na área Fique Atento, sobre como organizar a semana pedagógica, essa semana de acolhida dos profissionais, de preparação, de formação, de organização aí do ano. Então, se alguém tiver interesse de assistir, a gente coloca o link aqui nos comentários desse post. E em relação à prestação de contas, também é um momento importante, né, Luiz? De prestação de contas de alimentação escolar, de transporte, né, referentes no passado. Muito bem apontado, Bia. Uma das ações que nós fizemos 2 dias atrás foi nessa reunião nacional, com a presença do FNDE, e foi bastante discutido essa questão dos bloqueios, né? Muitas vezes a gente tem casos assim que chegam a ser aberrantes, né? Paralisação de recebimentos de recursos de uma rede inteira por R$30 de discordância de prestação de contas, por uma prestação de contas de vários governos atrás que não foi feita adequadamente, uma incongruência, né? A Undime até levou ao ministro, eu participei junto com o presidente Alessio de uma audiência com o ministro, em que foi levada a sugestão de que alguma incongruência, ela só bloqueia aquela área. Se é de transporte, que só bloqueie transporte. Se é de alimentação, só alimentação, até que seja resolvida. Porque hoje ela bloqueia tudo. Então, esse olhar é muito atento. O olhar da prestação de contas, esse olhar dos detalhes, no diálogo com a equipe técnica, porque não é tão simples desbloquear os problemas, né? Então, não podemos deixar para depois, né? O FNDE apontou que conseguiu já resolver em torno de 1/3 das incongruências que tinha de 2 anos, né, para cá. Então, a gente espera que isso avance. Certo. E como que as secretarias podem se organizar para dar conta desses compromissos todos? Ok, esse é um processo fundamental, importante, e é um processo que nós, enquanto dirigentes, temos que tomar bastante cuidado, porque a rotina, ela nos engole. É muito fácil perdermos o eixo e a gente, muitas vezes, vamos por emergencial e nós deixamos de fazer, né, o essencial, o planejamento que consegue tirar aí grande parte dos nossos problemas. As reuniões técnicas nesse momento são bastante importantes, né? Esse processo que inicia lá com uma avaliação no final do ano passado, com os professores, as diversas avaliações que as redes fazem, e a partir daí usar esse material já nesse processo de planejamento, nesse processo de organização, né? E aí vale a dica da questão da semana de retomada, né? Alguns detalhes, o material ficou bem interessante. As equipes técnicas sempre alinhadas com os gestores da unidade escolar, porque a unidade escolar passa a ter uma vida própria,
né? A rigor, a unidade escolar, ela reflete muito o estilo de liderança que tem. Daí a importância desse gestor também estar alinhado com todas essas questões. Planejar as ações de curto, médio e longo prazo, porque o tempo não para, já dizia Cazuza, né? Um processo contínuo, ele não nos espera e muitas vezes nos atropela, né? Então, conseguir fazer esse processo de planejamento fácil não é, né? Não é uma questão cultural que a gente percebe com muita nitidez, né? O rigor do planejamento é uma cultura que a gente está construindo no nosso país, na nossa ação. E o que precisa ser feito agora para estar pronto em médio prazo? Agora, essa questão, o ideal seria a gente pensar em cada rede o seu planejamento estratégico mesmo, a sua organização, né? É uma prática que nós estamos trabalhando na nossa rede em Sudmenuce já há 1 ano e meio, tentando trazer isso. É um desafio, não é fácil, muitas vezes são 2 passos para frente, 1 para trás, para retomar com o outro para frente. Então, olhar isso, acompanhar e monitorar as ações, isso é muito importante, sobretudo aí com foco no Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é lei, é um documento que rege o nosso trabalho, tá? Então, identificar lá muitas gestões novas, né? O plano foi construído no processo anterior. Agora, isso não é um documento, não é um documento de gestão, de uma gestão política. Ela é um documento, é uma política de Estado, tá? Então é uma lei que todo mundo vai seguir, que foi construída, aberta e coletivamente, num processo bastante interessante. Estar atentos a isso. Quais são os elementos que estão vencendo agora? Nós temos várias questões que estão já com os prazos vencendo. Nesse ponto, a plataforma Conviva, de novo, no trabalho de monitoramento do Plano Municipal de Educação, ela vai estar sempre trazendo essa discussão, né, alinhado com aquilo que está linkado com o Plano Nacional e Estadual. Tá? Então, olhar com o plano é olhar com política de Estado para a educação. Isso é fundamental. Tá? E aí fica sempre a dica de um outro desafio, que é tornar, né, nós temos no Brasil já, assim, esmagadora maioria dos municípios já cadastrado, utilizando a plataforma Conviva, mas fazer disso uma ferramenta de gestão. Isso ainda é um desafio que a gente precisa encorajar, procurar. A Undime tem feito grandes movimentos nesse sentido de fortalecer, até porque a plataforma Conviva, ela nasce de uma demanda da Undime, com orientação da Undime, uma plataforma da Undime, que vários parceiros aí depois incorporaram a ideia e desenvolvem esse projeto espetacular, né? E creio que único de gestão na educação. Certo. E o que muda para o trabalho do dirigente nos 100 primeiros dias do ano passado, né? Então, em 2017, quando as equipes das secretarias assumiram as redes, e o que muda para esses 100 primeiros dias agora de 2018? Qual que é o olhar diferente que essa rede tem que essa equipe de gestão tem que ter? Considerando o percentual de mudanças, né, que foi superior a 75%, no Brasil todo chega próximo a 80%, né, de novos gestores, muitos deles chegando pela primeira vez, você tem um novo. O desafio de conhecer a estrutura, de conhecer a linguagem. Muitas vezes o dirigente municipal de educação, na ótima intenção do prefeito, ele tem um grande educador, ele traz o grande educador, e às vezes o grande educador não está pronto para ser um gestor, ele precisa se apropriar de ferramentas, de uma linguagem própria para isso. Tá? Então, esse desafio, ele foi o desafio da primeira vez no ano passado. Era a primeira vez. E agora ele já conseguiu perceber esse curso, ele já tem esse desafio, a equipe está pronta para isso, então é o momento de avançar, é o momento de aprofundar, é o momento de, sobretudo, buscar as inovações. Né? Quem participou ativamente em qualquer estado do país das ações da Undime pôde acompanhar possibilidades de desenvolvimento de projetos, possibilidades de inovação na gestão, e agora o momento é isso, é de encorajar um pouco, tomar coragem, avançar, né, e conseguir deixar algumas marcas. Né? Nós, nesse momento, o dirigente já se apropriou, teve a necessidade de se apropriar da questão das leis de diretrizes orçamentárias, o que é fundamental, nós temos que cumprir isso. Os nossos sonhos têm que caber no orçamento. Então, hoje a gente pode dizer que o dirigente já tem condição disso. Lutamos também com uma outra situação. Nós já estamos falando aí
numa substituição de aproximadamente 30% de dirigentes nesse do ano passado para cá. Então isso é sempre um desafio que a Undime traz para si, né, de fazer um processo constante de integração. E aí vale de novo todo o processo que foi feito via Conviva, que é de garantir a memória, né, do município, do trabalho, estando pronto e completo, não tem aquela síndrome de gaveta vazia, que assusta muita gente, que assume e chega, gaveta vazia, HD apagado. Né? O Conviva, ele bloqueia lá no final do ano da mudança de gestões, agora mesmo nas gestões intermediárias, ele mantém essa memória, isso é fundamental. Joia. E de que forma que as Undimes colaboram para que os municípios consigam assumir ou fazer valer os compromissos firmados? Tá. A Undime, como uma entidade que agrega os dirigentes, né, é a união dos dirigentes, o foco central dela é na formação do dirigente municipal de educação, de dar-lhe as ferramentas de gestão, de dar-lhe as ferramentas de reflexão pedagógica, para que ele possa conduzir esse processo com as suas equipes técnicas. Então, isso é fundamental. Ela faz, em âmbito nacional, a discussão das políticas públicas, né, de educação, o diálogo com o MEC, a composição. Nós temos participado de forma muito intensa da elaboração de algumas políticas educacionais, né, cobrado com relação a alguns desafios, né, como, por exemplo, na formação de gestores, um sonho bastante antigo que o professor Alessio, nosso presidente nacional, sempre pontuava e todos os estados pediam, que era a formação de gestor. Está saindo agora um curso de formação de gestor muito interessante, né? Num primeiro momento, um curso rápido, objetivo, focado nas ações que o gestor precisa para tocar a sua secretaria, para fazer acontecer as ações governamentais. Na sequência, e isso será garantido, uma vaga para o dirigente municipal e uma vaga para um técnico efetivo da instituição, ou seja, a memória será preservada mesmo com a substituição do dirigente. Na sequência desse curso, será oferecido aí, a princípio, em torno de 500 vagas para uma especialização. Então, esse primeiro curso, a previsão é de 3 meses, isso foi lançado nesse evento 2 dias atrás, informado pela Secretaria Executiva, já houve aprovação do ministro e da Secretária Executiva. Nesse segundo momento, em torno de 500 vagas para a especialização, a previsão é de 1 ano, e depois, o mais interessante ainda, né, e o avanço, é o mestrado profissional, o MBA, né, de Gestão Pública de Educação, que então segue um processo aí dentro das normas da UNB. A UNB vai ser, a Universidade de Brasília vai ser a instituição que coordenará. Tá? Então isso é um grande avanço no sentido da qualificação da gestão pública municipal. E a Undime também é essencial na mobilização dos dirigentes municipais. Né? A partir do momento, né, nós estivemos lá durante toda a manhã discutindo a implementação da Base Nacional Comum, que é o nosso grande desafio esse ano, preparar para, a partir do próximo ano, essa implementação de fato acontecer. Os estados estão criando seus comitês, montando seus planos de trabalho. O estado de São Paulo está bastante avançado, essa semana um intensivo fechando isso. Vários estados já pontuaram, né, que já estão no estágio avançado, os outros estão organizando para isso, e que é o nosso grande desafio, uma oportunidade de repensar currículo, né, de olhar as vocações regionais, mas não perder o todo daquele elemento que nos une, que é a integração nacional mesmo, né, o conhecimento do aluno brasileiro, o que ele precisa. Então, a Undime, ela funciona como esse elemento integrador. Tá? E outra coisa importante, que a Undime, ela exerce um papel de uma relação horizontal com o Ministério da Educação, com as secretarias estaduais, né, representando ali a educação municipal. Né? Nós temos hoje 100% aí da educação infantil, né? Salvo as particulares, as entidades particulares, que também são fiscalizadas e organizadas pelos municípios, pelos conselhos municipais. Fora isso, são todas as escolas de educação infantil que estão com os municípios. E esse é um grande desafio do ano também, né, Luiz? De garantir o atendimento das crianças da educação infantil, né?
Porque pela primeira vez a gente passa a ter um referencial. Era sempre aquela discussão assim, me manda um currículo da educação infantil. Né? Primeiro que currículo não é um documento que se manda, ele se constrói. Né? Ele tem que ter esse cheiro daquela escola, daquela turma. E a partir dos elementos aí da Base Nacional Comum, isso permite a reflexão, aquilo que tem que ter e quais são as vocações e quais são, né? Nós temos o desafio da formação da mão de obra de educação infantil, nós temos que dialogar com as instituições que fazem a formação inicial, com as universidades, né, com as faculdades, para garantir que esse profissional seja orientado mesmo, que a gente tenha esse processo, né? Então, é outro elemento muito forte nos nossos desafios desse ano. Certo. Então, tanto a educação infantil em relação à base, e quanto a educação infantil em relação ao atendimento das crianças de 0 a 3 e 4 e 5 anos, né? Que também está previsto no PNE como o atendimento aí de 100% das crianças de 4 e 5 anos e que ainda não foi atingido em muitos municípios, né? Então, é um desafio grande para as redes, né? Nós temos nitidamente um cenário que, assim, os municípios de médio e grande porte, eles têm um problema da falta de vagas muito acentuado. Tá? E até, penso uma cidade como São Paulo, o desafio de ter espaço físico para contemplar tudo isso também, além do financeiro. E os pequenos municípios, ele parte numa dificuldade de ter um corpo técnico que se aproprie, que faça a qualificação. Inverte, ele não tem aquela estrutura de formação, mas ele consegue, via de regra, garantir boa parte das vagas. Né? Os pequenos municípios estão atingindo 100% de oferta mais rapidamente, né? Mas tem esse desafio agora da formação, que passa a ser de todo mundo. Então, aí nós entramos num outro elemento que é importante, que é a organização, né, e a associação dos municípios entre si, criando aí, né, aglomerados de municípios, seja em forma de arranjo, em forma de consórcio, para conseguir dar respostas a essas questões. Né? Certo, bacana. Bom, a gente está com bastante gente nos assistindo, então queria agradecer. Aqui tem Maranhão, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro. Então, obrigada por todos vocês assistindo. E, professor, voltando um pouco ao curso, né, que o senhor falou agora há pouco, tem previsão já de quando começa ou de onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre ele? Tem sim, já foi informado nesse momento lá. A previsão é que logo após o Carnaval, ainda em fevereiro, inicie o processo de inscrição. A previsão é de 1 mês. O pessoal da área tecnológica informou que está terminando de formatar o processo, né, da base de inscrição. Então fiquem atentos às comunicações das Undimes, tá? E, claro, ao Conviva, que está congregando tudo isso. Então, todas as Undimes estaduais estarão enviando os seus comunicados da forma que já é de praxe, que já é de costume. Haverá uma campanha forte visual. Nós pedimos para gerar material para Facebook, para mídias digitais, para facilitar o processo, né? E certamente o Fique Atento vai também estar ali oportunizando, informando, né? Legal, joia. Então a gente procura e coloca aqui no comentário desse post também algum link, mais informações, né, professor? Tá ótimo. Bia, eu estava vendo ali, deu uma pontinha de inveja agora, uma pessoa de Nilópolis participando dessa altura, o desfile da Beija-Flor, deve estar todo organizado, tudo lindo. Boa sorte, Nilópolis. Professor, assim como os demais membros da diretoria da Undime, o seu mandato segue até 2019, né? Então começou agora em agosto de 2017 e segue até 2019. Quais ações que estão previstas para esse próximo momento aí, para esse quase 2 anos de trabalho? Eu acho que a questão da implementação da Base Nacional Comum Curricular é o nosso grande desafio. É uma oportunidade histórica que se constrói ao país, né? O último grande movimento, né, de discussão pedagógica, ele aconteceu aí há 20 anos, né, atrás, e agora nós retomamos e avançamos nisso, num processo que foi construído lá em várias fases, com ampla participação popular, e isso é muito importante. E agora nós retomamos esse processo com a cara das escolas. Então, o desafio da Undime
é garantir informação aos seus gestores para que possa, em efeito cascata, né, aproveitando a capilaridade da Undime, chegar a todos os municípios do país, né? No estado de São Paulo nós somos 645, né? Então nós temos o desafio da quantidade, Minas 800 e pouco, tá? Então nós temos aí alguns estados como Amapá, Rondônia, mesmo Mato Grosso do Sul, com menos de 100 municípios, mas aí nós temos um fator que são as distâncias e os meios e as vias. Tá? Então, assim, fazer chegar isso nos rincões amazônicos, né, requer uma série de desafios. Né? E a Undime está aí pronta para atender dessa forma. Dificilmente essas políticas públicas de educação elas conseguem chegar nos municípios se não houver esta ação forte da Undime. Né? Ela consegue nisso na sua estrutura, pelas suas regionais, pela sua mobilização, e tenho certeza que nós conseguiremos fazer, sim, né, em regime de colaboração com os estados e os municípios, todo mundo respeitando aí a horizontalidade do poder dessa relação, fazer isso acontecer de forma plena. Né? Bacana. Nós temos aí esse desafio, esse grande desafio da formação dos gestores, né, que sempre foi feito em forma de formações regionais, formações sobre alguns elementos de gestão, né, mas sempre muito pontual. Nós fizemos no ano passado no estado de São Paulo mais de 60 formações em todo o estado, em todas as regiões do estado. E com esse curso, né, com o curso de gestão da educação municipal, ele vai permitir uma uniformização disso. Todo mundo vai receber uma mesma informação, vai poder trocar, interagir. E a ideia é que ele aconteça num formato que atende à nossa demanda. Um formato, como foi dito logo na entrada, não é um curso reflexivo. É um curso que ele parte de uma base prática para dar condição de trabalho. Construído nos moldes dos MBAs e da educação corporativa, considerando o pouco tempo que o gestor tem para se debruçar diante de longos textos. Né? Então, ele é um elemento importante. Nós temos também a questão das conferências municipais de educação, desafio da CONAI, são questões que a gente precisa equacionar, precisa organizar, precisa dar conta. E um grande desafio sempre é a questão do financiamento da educação. A discussão do Fundeb, a discussão do CACI, isso precisa ser olhado com muita seriedade, sobretudo porque os municípios, nessa relação, eles são a parte mais fraca. E é ali, na porta do prefeito, na porta do secretário, que o cidadão passa e encontra todo dia. O prefeito está na feira, está na prefeitura atendendo todo mundo. E não dá para deixar para depois, não tem a quem delegar. Então, essa discussão de financiamento, ela é fundamental e é um dos eixos do nosso trabalho, da Undime, tanto nacional como Undime São Paulo, e tenho certeza de todos os estados. Joia. Bom, além de ser presidente da Undime São Paulo, você é secretário municipal de educação de Sudmenuce, que é aqui 630 quilômetros da capital paulista, né? Quais que são os desafios atuais do seu município e no estado de São Paulo, né? Então, olhando para a Undime como um todo, Undime São Paulo como um todo, quais são os desafios do estado? Tá. Bom, primeiro, Sudmenuce, né, ele fica na barranca do Rio Tietê, de um Rio Tietê lípido, lindo, em que nós nadamos, pescamos, divertimos. Sudmenuce é uma cidade de 7.500 habitantes, então ela está dentro daquela perspectiva de 10 mil abaixo, que representa mais de 50% dos municípios do estado e do país também. Tá? Um município bem típico, muito bonito, estão convidados, vão pescar tucunaré espetaculares lá em Sudmenuce. O nosso grande desafio hoje é financiamento de educação. É fazer tudo caber embaixo dessa colcha aí que está bem curta, né? O desafio de conseguir desenvolver as ações com qualidade, mantendo qualidade de alimentação, mantendo qualidade das aulas, né? Nós temos um grande orgulho de dizer que as nossas salas elas estão num teto, né, até o nono, nós temos até o nono ano. Poucas são as salas que têm mais de 25 alunos. Normalmente a gente trabalha com esse teto. Na educação infantil, menor ainda, nós trabalhamos ali com um teto em torno de 15 alunos. É um desafio conseguir fazer isso, né? É um desafio conseguir ter lá a jornada de 2/3 do professor com o aluno, 1/3 em processo de reflexão, formação e atividades pedagógicas.
Então, a Undime, de uma forma geral, nacionalmente, ela tem discutido a questão do Fundeb, nós chamamos atenção para essa necessidade. Foi um outro avanço, criou-se aí um grupo de trabalho, no qual eu até faço parte, para fazer uma discussão permanente do Fundeb com o Conced, com os conselhos dos secretários estaduais. Então, isso, o que aconteceram, reuniões anuais, né? Então agora esse grupo vai se reunir, já tem uma reunião marcada para o próximo mês, para pensar, para juntos, em regime de colaboração mesmo, entendermos essa realidade, né, a distribuição dos recursos via Fundeb, né, a discussão aí que tem porque a lei do Fundeb ela tem o seu prazo, né, a discussão de como isso avança, se vai perenizar, se vai, né, como vai ser esse processo. Então isso no meu município acontece, e acontece isso no estado inteiro, essa questão do desafio do financiamento. Depois nós temos a questão da própria equipe técnica, né? É um município pequeno, e como município pequeno, né, há essa sobrecarga, há essa dificuldade, né? Nós não temos, por exemplo, uma universidade no município, né? Então a Undime ela passa a exercer nesses municípios um papel de grande disseminador de conhecimento, fazendo as formações regionais. Então aí é sempre um apelo para que os polos regionais da Undime permaneçam unidos, permaneçam entre si encontrando as soluções. Isso acontece de forma muito eficiente. E aí a questão da atualização curricular mesmo. E até fazendo uma discussão mesmo do conceito de currículo, de revisão da documentação das escolas, dos projetos pedagógicos, projetos políticos pedagógicos, dentro de um processo consciente, reflexivo do grupo. Isso é um grande desafio. Bacana. E não só hoje, mas como na nossa outra conversa da outra vez, você destacou bastante essa importância, né, da avaliação, da retomada e do caminhar ali do processo, sempre olhando para o que já foi construído e avaliado e poder prosseguir. Isso é essencial, né, para uma continuidade, né, Luiz? Bia, eu estou convencido de que o processo de monitoramento ele é fundamental, e ele é o eixo que garante que todo o esforço que já realizamos não caia por terra. Seja no trabalho da educação, seja no trabalho da rede de educação, seja na nossa vida pessoal. O simples monitoramento das despesas do cartão de crédito, da conta bancária, ou do dinheirinho que está na carteira, vai fazer com que ele sobreviva ao restante do mês, né? Então, assim, há todo um trabalho, daí a importância do registro, da importância do desafio. Não estou dizendo que é fácil. Eu ainda no nosso município ainda não consegue usar plenamente as ferramentas do Conviva. Há resistências. Mas eu já coloco essa informação numa outra plataforma. De forma muito feliz, nós estamos tendo aí informações da integração, né? Conversamos com a Anitta recentemente, também com o Davi. Várias pessoas estão dizendo aí que nós teremos nesse mês de fevereiro uma ótima surpresa. E a gente pergunta e eles não contam, mas falam no processo de integração de base de dados. Então isso vai ajudar muito, né? Ela podia contar para a gente na primeira mão, mas enfim, é surpresa. Mas isso aponta para uma questão importante, para que todo esse trabalho, então tudo aquilo que se desenvolveu, e aquela coisa desesperadora, você está numa reunião emergencialmente e olha, eu preciso do Plano Municipal de Educação agora, estou lá no FNDE, no MEC, tá, mas qual é a sua prioridade? Onde isso aqui está para eu justificar esse pedido? Né? Puxa, olha, alguém tira a foto, manda para cá. Não, ali você agrega a base de dados e busca, né? E também é importante a gente fortalecer as oficinas do Conviva, até, né, não só do ensino do uso básico, como de como fazer o gerenciamento e explorar mais aquelas ferramentas, né? Então, onde São Paulo se coloca aí aberta a pensarmos juntos também isso. Bacana, desafio, tá? Então também isso é interessante pensar nos nossos articuladores, né, Luiz? Sim. O Conviva tem disponível em todos os estados brasileiros um articulador responsável pelo atendimento dos municípios, né? Então, se você ainda não tem contato com ele, é bem simples saber quem é o seu articulador. Então, basta entrar na plataforma, colocar seus dados de login e senha, e depois de entrar ali no rodapé, tem um telefone, no WhatsApp, o e-mail do articulador responsável. Então, por favor, e muitos deles estão aqui nos assistindo, então, por favor, utilizem esse espaço, esse canal que é de vocês, né? E uma notícia boa
o presidente da Undime Espírito Santo veio muito feliz dizer, eles não tinham um articulador específico, era um articulador que atendia uma parte de Minas e ali que atendia o Espírito Santo, ele veio muito feliz dizer que o Espírito Santo ganhou um articulador agora, né, próprio. Então, assim, parabéns a toda a equipe, né, que está trabalhando, gerenciando o Conviva por isso, né, permitir esse olhar mais próximo, né. Foi também dado abertura àqueles estados que conseguirem aí de alguma forma financiar um segundo articulador. Então o estado de São Paulo está buscando aí alguém que possa também fazer isso, um desafio do nosso município, né. O Rio Grande do Sul já conseguiu um segundo articulador, nós estamos trabalhando forte para isso. Então os estados que têm de 300 municípios para cima, chega a ser desumano você pensar que um articulador consiga atender plenamente, né? Eu fico imaginando no WhatsApp deles que loucura que é. Mas de toda forma, assim, essa figura tem, e muitas vezes até acaba acontecendo o contrário, acaba sendo até subutilizado, porque de repente, não, eu tento, eu vou conseguir, tá lá para ajudar. Tá lá para ajudar. Tá lá para ajudar. ajudar. É isso aí. Legal. Bom, e esse ano, além dos desafios já normais da rotina, ainda temos Copa do Mundo e eleições que, de uma forma ou de outra, interferem na rotina das secretarias, né? E das escolas. De que forma que é possível a secretaria se planejar para conseguir lidar com essas datas importantes? De novo, nós voltamos na questão do planejamento, né? A questão da função estratégica do planejamento. No caso do nosso município, que é um município pequeno, ele foi feito de uma forma muito simples. Essa discussão, na discussão do calendário. Vamos discutir os calendários, todos os diretores das unidades, né, nós nos reunimos e fomos discutindo pontualmente isso daí para definir o tamanho que seria o recesso do meio do ano, como organizar esse calendário de forma que os jogos previstos, né, e a gente tem quase certeza que a gente vai ganhar a Copa, então a gente já faz a previsão até a final. No nosso caso específico, nós puxamos a data garantindo que esse período, grande parte desse período, ele coincida com o recesso escolar. Tá? Então isso minimiza o efeito, as né, perdas de aula. E sobretudo uma coisa que é séria, quando você passa a ter, às vezes, um determinado período, ou o período da manhã, ou o período da tarde, com maior prejuízo. Então isso desorganiza o andamento da rede, né? Claro, não estou dizendo que a rede anda travada e todas as salas têm que dar aquela aula naquele dia, né? Mas há uma certa sincronia, né? Então, não há dúvida de que o calendário ele é impactado. E aí nós temos que ter estratégias para não ter o prejuízo aí da quantidade mínima de dias letivos, né? Pé no chão, né? Pé no chão. Pé no chão, um diálogo franco. O que não dá é para fazer de conta. Mas se funcionar até tal hora, solta e o dia letivo está contando. Não, a gente não entende educação como isso. E para fazer esse cálculo, essas adequações dos dias letivos, tem a ferramenta de calendário escolar na plataforma também, né? Que é uma das de maior sucesso no Conviva. Então, se você já tem pronta, mas precisa fazer alguma adequação, também basta entrar lá, fazer as mudanças, a contagem dos dias letivos, das horas é feita automaticamente, então facilita bastante a organização da rede, né? E pode ser enviada para as escolas e pode imprimir o papel, então vale a pena dar uma olhada. E o acesso, né, instantâneo a esse calendário, né? Sempre uma coisa, às vezes é muito comum na reunião. Pessoal, o calendário é um corre-corre para achar aquela versão impressa, deixa eu pegar no meu e-mail, né? E aí não tem endereço certo, né? Com relação a ser um ano de eleições, né, eleições nacionais, o grande impacto, e ele está próximo a acontecer, né? O primeiro grande impacto, ele acontece nas possíveis mudanças de equipes de secretarias de educação, no caso estaduais, né, no Ministério da Educação. Então, nós temos que estar preparados para isso. O que é importante? Primeiro, que o planejamento de cada rede seja muito clara, que a relação com o Estado, que a relação com a União, ela seja institucional e, sobretudo, que ela esteja organizada e registrada. Porque, independente do processo de mudança, quem chega tem a necessidade de dar continuidade. E se tem a ferramenta para dar continuidade. O nosso diálogo tem sempre que ser institucional, com essa certeza de que
o dirigente municipal de educação, ele está ali enquanto estiver nomeado, e uma assinatura do prefeito a qualquer hora do dia ou da noite, né, o tira. Eu tenho certeza que nenhum dirigente quer que caia por terra o seu esforço. Todo mundo dá aí o melhor de si para que isso aconteça de forma eficiente, né? Então, nesse processo, primeiro a questão, a gente ter consciência de que a educação, dificilmente o que nós plantamos agora será colhido dentro desse ciclo aí de 4 anos de uma gestão. Essa consciência é um compromisso de fazer juntos. A área da educação é a área em que menos há ruptura de projetos, né? As outras áreas, isso é muito mais forte. Nós conseguimos fazer com que os projetos avancem muito mais que outros setores. Então, é olhar atento a isso, é fazer esse diálogo, é fazer os registros das ações, plataforma Conviva atualizada, com os dados lá. Isso, então, dá a característica mesmo de política de Estado, não política de governo, simplesmente, né? Serenidade da gente imaginar que todos estão querendo bem, né? Não deixar o processo de partidarização entrar na discussão educacional. Nós sempre dizemos, e isso é um mantra para nós, que Undime não tem partido, né? Dentro da Undime, São Paulo, os 645 prefeitos são recebidos com a mesma alegria, o mesmo sorriso no rosto, e nós não temos noção sequer de quais são os partidos desses ou daquele. Então, essa discussão é uma discussão do processo democrático fundamental, que é feita, que é transcorrida. Agora, a educação, ela precisa sempre ter a consciência de que ela está acima dessa discussão. Ela é, de fato, um projeto estratégico do país. É inadmissível a gente pensar, e a educação pública muito mais, porque o país não vai ter uma mudança forte se não transformar o conjunto da sua sociedade. E esse conjunto da sociedade, ele é atendido pela educação pública. Não adianta termos educação privada de primeiro mundo e não conseguirmos fazer a educação pública transformar a base do nosso país. Eu tenho certeza que todo mundo está trabalhando no ambiente dos seus municípios, fazendo aí até muito mais do que as condições financeiras, de financiamento permitem. Isso é possível porque nós estamos nos unindo, nós estamos fazendo uma integração, uma troca com essa consciência. O trabalho da Undime, o trabalho de toda a equipe que está aí na plataforma Conviva, oferecendo informações, compartilhando informações e ferramentas, ele consegue, felizmente, sair dessa discussão eleitoral, dessa discussão desse momento, né? Então, tenho certeza também que esse passa a ser um ano de esperança, né? Sempre é um ano de esperança. O processo de renovar, todo o processo de renovação, quando chega uma criança nova numa família, é como se aquela família revivasse, né? O João Cabral de Melo Neto foi muito preciso nisso, né? Ao compor Morte e Vida Severina, né? E aquele processo do nascimento, né, da criança que renova o ânimo de vida, né, daquela pessoa que estava prestes a se suicidar, a acabar ali com a vida. Então, é um novo ciclo que vai iniciar. Estamos certos de que no processo democrático ele é complexo, mas é pelo processo democrático que a gente consegue fazer as questões permanecerem. Então, eu sou muito otimista para isso, tá? Acho que toda mudança é sempre bem-vinda. Por melhor que seja a situação que nós vivemos, nós podemos avançar e vamos avançar sempre. E na democracia, o processo eleitoral ele é a grande oportunidade disso. E nós vamos aproveitar sempre, tenho certeza. Joia. Tá legal. Muito obrigada, Luiz. De nada. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e também vai ser colocado na galeria da plataforma. Então, por favor, falem para os seus colegas, para que também outras pessoas possam ver. Esperamos que vocês tenham gostado. Então, esperamos por vocês na plataforma Conviva. O endereço é o www.convivaeducacau.org.br. Obrigada, até a próxima.